A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, obreiros e pastores, irmãos e irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. Amados, hoje é dia 20 de agosto de 2024. Vamos falar sobre o amor de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor, e o que deve o filho, o homem e a mulher fazer em sacrifício um para o outro, aquele que ama, amém? Diz a palavra de Deus, maior do que esse não existe, São João 3,16, a missão do filho, veja bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Amados, essa é a missão do Filho de Deus. Vamos começar com muito amor, perguntando qual é a minha missão se eu tenho Deus como Pai. Está entendendo? O amor de Deus com este mundo é tão grande que deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário para nos comprar. Nós que somos filhos de Deus por adoção. O que temos feito em prol deste mundo que jaz no maligno? A prostituição, o adultério, a droga, o roubo, assassinato, estupros, mentiras, quantas vidas perecendo. Será que nós somos filhos de Deus e amamos este mundo do qual Deus nos comprou com o sangue do seu Filho? Nós renunciamos ao nosso desejo, à nossa vida, ao nosso mesmo, nossas razões em prol deste mundo. Ou nós chamamos esse povo que não conhece a Deus, os maçônicos, os ateus, esse povo que ignora a Deus, nós chamamos de Satanás. Não, esse povo é homem e mulher que Deus o fez, e Deus o ama, e deu seu Filho único para morrer na cruz do Calvário, para salvar toda essa humanidade que crê. E nos chamou, quando nos salvou, e nos condicionou pelo poder do Espírito Santo para levar essa palavra, não só com os ricos, doutores, não. Ele nos chamou para que nós vamos aos valados, como foi o filho dele, pregar o evangelho para a prostituta, como Jesus Cristo pregou, perdoar os pecados daqueles que pecam, como Jesus Cristo perdoou, buscar a presença do Pai em oração e em súplica, como Jesus Cristo buscava o Pai, sendo ele filho de Deus, sendo Deus encarnado. Ele buscava de noite, nas orações, não era um dia. Chegou a ficar 40 dias, foi levado pelo Espírito. Será, meus irmãos, que nós, filhos de Deus, confiamos nesse Deus e pregamos aquilo que nós vivemos, renunciar nossa vida pelos irmãos, pela sociedade. Veja bem, Jesus Cristo, ele veio para a nação de Israel, para o desviado da casa do Senhor. Como eles não o aceitaram, ele nos deu o privilégio e todo aquele que crê no Senhor seria salvo. Foi por isso que a salvação chegou até mim e até você.
meus irmãos e minhas irmãs, oxalá que toda a igreja conhecesse a Jesus Cristo, tivesse o amor de Deus nos seus corações. Iria você deitar, meditar, ter sonhos, revelações. O que é o amor de Deus? Às vezes Deus quer nos mostrar a angústia do irmão ou de uma irmã, mas Ele olha para o nosso coração e diz: o coração do Antônio, do José, da Maria, da Josefa, não importa o nome, do pastor ou do obreiro, não é o coração do meu filho que eu enviei. Se eu revelar para ele, ele vai excluir da igreja. Ele vai passar para frente o problema do irmão e da irmã. Como Deus quer libertar este mundo, quer libertar a igreja que vive no pecado, mas Ele quer revelar para nós o poderio do seu Espírito para entrar no coração daquela pessoa que Deus nos revela, é porque a pessoa ama Deus e é amada por Deus. Pode estar andando errado, mas Deus o ama e Deus sabe que se alguém o abraçar, conversar, mostrar o amor de Deus que está na Bíblia, essa pessoa volta-se para a verdade. Se nós orarmos por este mundo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o salvo, pôr a boca no pó e orar em favor desta nação, Deus envia anjos dos céus e Deus abençoa essa nação, salva as almas, salva os macumbeiros, salva os adultos, prostitutas, salva os satanistas, salva o presidente, salva os governadores, prefeitos. Mas se nós orarmos, entregarmos tudo nas mãos do Senhor, é sacrifício sim, mas a missão do Filho de Deus foi sofrer neste mundo pelas almas, da qual era o pior dos homens. E um dia comprado, Deus sabe que eu continuo fazendo coisa errada, porque eu sou pó e eu sou cinza. Eu vou ser tentado, por quê? Porque Satanás tentou a Jesus Cristo. Por que Satanás não me tentaria? Por que Satanás não tentaria você, meu irmão e minha irmã? Amados, veja bem, a tentação do orgulho que Satanás tem é muito grande em cima da igreja, da irmã e do irmão. Quantas irmãs que se orgulham de ser alguma coisa. Lembra, minha irmã e meu irmão, que Lúcifer era um anjo especial lá na glória. O orgulho foi a consequência da sua queda. O orgulho dele, ele não podia ser igual aos outros e nem abaixo de Deus, ele queria ser um Deus. Foi por orgulho que ele rebeliou-se. A oração, meus irmãos, se você, se eu, se nós não tivermos motivos para orar, intercedemos pelos irmãos, o que é o crente deve fazer? Vamos ver Romanos, você medita bem no capítulo 14, o verso 21. Interceder pelos irmãos, orar pelas irmãs, pela igreja. Isso é o sacrifício que Deus quer. Eu tenho motivos para orar por você, minha irmã. Você tem motivo, minha irmã, para orar por mim, pela igreja, pelo pastor, pelos pastores todos. Amados, em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 6,
oração, orar pelos irmãos. Tá entendendo? Orar, interceder em favor pelos irmãos. Então, qual é a missão que eu tenho na terra? Orar por esses jovens, pelas irmãs, pelos adultos, pelos pastores, pelos obreiros. Eles são meus irmãos. Amar esses irmãos. Minha irmã, meu irmão, oxalá que todos os cristãos conhecessem o amor de Deus. O aqui é o amor de Deus, o amor do irmão para com o irmão. É fazer aquilo que às vezes leva o sacrifício, dar a vida pelo irmão ou pela irmã, é dar o tempo da minha vida. Aquilo que eu tenho que fazer importa da minha vida, eu renuncio para fazer uma visita para o meu irmão, para a minha irmã, para ver, abraçar a sua causa, compreender, se colocar no seu lugar. Se fosse eu, como eu estaria, meu irmão e minha irmã? Oxalá que a igreja do Senhor Jesus Cristo voltasse para dentro da Bíblia, tinha menos desviado, tinha menos exclusões, tinha menos fofoca, porque isso é triste diante de Deus. A contenda provém do diabo, a fofoca. Quantos irmãos e quantas irmãs que quer tirar o outro irmão ou outra irmã da frente. Ele tem que ser o dono da situação. Meus amados, se você tem esse desejo de ter o dono da situação, renuncie-se a si mesmo. Põe a boca no pó. Ore em favor dessa irmã que você não ama. Ore em favor desse irmão. Você vai ver que esse irmão e essa irmã, ele tem devoção com Deus e ora em seu favor. Ele te ama, meu irmão e minha irmã. Essa irmã, esse irmão que não nos aceita, nós o amamos. Ela precisa do amor de Deus. Não vamos ignorar, porque Satanás quer isto, quer que nós apartamos, que nós distanciamos dos irmãos, da comunhão que tem com esse jovem, com essa jovem, com essa criança, com esse velho, os idosos, essa idosa. Amado, eu sei que dentro da igreja, Satanás colocou uma barreira. Quantas irmãs com problemas e não pode conversar com outra irmã, porque a outra irmã é muito santa, talvez não tenha o problema que essa irmã tem. E se falar com homem, ele é tido como laviana. Se falar com o pastor, é disciplinada. Meus amados, olha o sacrifício, a missão do Filho de Deus foi encontrar aquela mulher que tinha 5 maridos, teve 5 maridos que tinha não era dela. E pela sociedade ela era excluída. Medite, meu irmão e minha irmã, como filho de Deus, qual é a minha missão, a sua missão? É abraçar esse irmão. O amor de irmão que recebeu o Espírito Santo vai além do amor do irmão carnal. Porque o irmão carnal morre e vai sepultado. Mas o amor de Cristo Jesus para com a irmã, com o irmão,
que recebeu o Espírito Santo e participa do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Esse amor é eterno. Nós vamos passar dessa vida e vamos buscar a presença de Deus para encontrarmos com a irmã ou com o irmão que o Senhor já recolheu. O amor para com irmão e irmã de igrejas é a coisa além do entendimento da igreja. Oxalá eu medito no coração de cada crente. Eu já tenho falado com pastores. A Bíblia não disse que a mulher é a raiz de todo mal. Fala que é o dinheiro. O homem fica rico, tem dinheiro, tem carrões e pensa em comprar a mulher. Até a queda do homem, o orgulho, mesmo sendo crente, sendo pastor, você não é superior a Lúcifer quando ele era um anjo de luz diante de Deus. Se deixar o orgulho tomar conta do seu coração, a soberba vai te derrubar. Mas para isso, meus amados, eu tenho a incumbência dada por Deus de orar por esses irmãos, por esses pastores, por essas irmãs, por essas jovens, os pregadores que nem me conhecem como pastor. Mas Deus nos chamou e nós participamos da mesma comunhão. O meu desejo é estar fazendo a vontade de Deus. 1 Coríntios 8, 12 e 13 fala: orai pelos irmãos. Medite nessa palavra. Se você é irmão, ora, faz sacrifício. João 3, 14, 4, 21. Então, oração pelos irmãos, intercessão pelos irmãos. Se você ama o irmão, ama a irmã, você não vê o defeito dessa irmã e desse irmão. Eu olho para a irmã, eu vejo o templo e a morada do Espírito Santo. O amor que eu tenho por essa irmã, por esse irmão, só o Espírito Santo de Deus pode compreender e pode falar no seu coração o tamanho, a profundidade do amor, do desejo que eu tenho em sua vida. Lá na eternidade vamos encontrar a Jesus Cristo e vamos viver eternamente. Eu clamo para a igreja e digo: meus irmãos e minhas irmãs, amem todo o tempo. Se derrame nos pés do Senhor Jesus Cristo. Ame essas irmãs. Ama esses irmãos. Ame os pastores e obreiros. Se tem um irmão, uma irmã na igreja que não aceita você, não gosta de você, ame ela mais. Interceda por Deus, a Deus por ela, porque no dia que ela receber a unção do Espírito Santo, ela vai voltar para ti, vai dizer: irmão, eu te amo. Ela vai te abraçar e você ganhou, sabe o quê? Não só uma irmã amorosa, agora você vai ganhar uma intercessora. Ainda que você esteja internado, hospitalizado, essa irmã vai ser como Maria Madalena, vai até a cruz, vai até o final com você. Tiago 2,15, orais pelo que estou enfermo. 16, 4 e 11,
medite nesse livro, nessa oração. A intercessão é a missão do crente, é a missão do pastor, a missão do obreiro. Meus amados, eu sei que é difícil. 1 Tessalonicenses 2:25. Orai, intercedeis pelos irmãos, pela igreja. Meus queridos irmãos, nós temos motivo de sobra para interceder, para clamar, para orar. Não é só por nós, você tem seus filhos, suas filhas, seus netos, suas netas, seus genros, suas noras. Você tem os seus vizinhos, os seus cunhados, seus tios, sogros e sogra, pai, mãe, primos e primas, é muita gente do sangue que você tem para apresentar a Deus. Além da igreja, que é irmão em Cristo, é aquela pessoa que você confia. Minha irmã, por quê? Por que você fica entristecida? Por que você fica sentindo como se estivesse depressiva? Eu sei que falta confiança, mas ora ao Senhor, Deus te revelará a pessoa que Ele preparou para te ouvir, para te compreender. Ainda, minha irmã, que você tenha pecado, ainda, meu irmão, que você tenha pecado, mas você está sofrendo por causa do pecado, e Deus quer te libertar, quer te perdoar, mas você precisa confiar no Senhor. É no joelho que você ouve Deus falar para você e mostrar para você a pessoa com quem você vai conversar, compartilhar suas dores. Amados, 2 Tessalonicenses 3:1, meus amados irmãos, orai pelos irmãos, clamai, nós temos motivo, meus queridos, sem contar o São João 3,16, onde nós estamos falando, porque Deus amou o mundo. Olha, meus irmãos, se Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Imagina só como Deus não cuidará de você, minha irmã que é cristã, e meu irmão, a igreja do Senhor. Senhor Jesus Cristo, Ele espera que cada coração que adentre na igreja, da porta até o altar, sinta o fogo do Espírito Santo nos corações. Você sabe por quê? Minha irmã, você está enferma, você está tomando remédio. Se todos que ali estão na igreja com o coração voltado para Cristo se humilhar diante de Deus e clamar ao Senhor pela salvação, pela cura desta enfermidade, pode acreditar, o povo de Deus, o povo de Israel, quando estava no Egito, ele estava desviados da presença de Deus, nos costumes do Egito, cerca de 430 anos. Mas quando não aguentaram a angústia, eles clamaram. A nação de Israel clamou, porque Deus do céu ouviu e desceu e foi a Midian, porque ele conhecia o caminho e conhecia aonde estava Moisés. Meu irmão, se Deus chamou você para uma obra,
No momento que alguém estiver morrendo e clamar por misericórdia, Deus vai lá onde você está determinar que você vai impor as mãos nessa pessoa. Amados, quanto mais a igreja, eu sei que a igreja hoje não está mais buscando ao Senhor, mas não está toda desviada. Tem muitos corações quebrantados. Tem muitas igrejas, muitos crentes na face da terra. Se este povo que clama pelo meu nome se humilhar e clamar neste lugar, eu ouvirei do céu e sararei a terra, curarei as enfermidades, levantarei os profetas, aleluia! E nenhuma das enfermidades que veio no Egito virá sobre este povo. Nós somos a igreja comprada com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Tenhamos que fazer a missão que Jesus Cristo nos entregou. O amor de Jesus Cristo foi muito grande para conosco. Assim como Deus entregou o seu Filho para fazer a missão, Ele fez completamente. Jesus Cristo nos chamou, nos salvou, nos selou com o seu Espírito, nos deu o dom da fé, do amor, da palavra, a vocação ministerial. Aleluia, labaçude canta. Aleluia! Ele espera, meus irmãos, Ele espera que nós façamos assim. Eu não digo, meu irmão, minha irmã, que você tem que fazer isso, mas ore por mim. Pergunta a Deus qual é esse amor que o pastor Antônio tem com a vida das pessoas que glorificam o nome do Senhor. Porque eu mesmo tenho hora que eu fico confuso. Oxalá se eu estivesse perto de todos os irmãos e irmãs que estão chorando, que estão tristes, que precisam de um abraço, de uma palavra e dizer: eis-me aqui, conta comigo. Um dia lá na glória, nós vamos entender esse amor que Deus tem colocado em nossos corações. Eu sei que os dias são maus, mas a igreja, a noiva do Cordeiro, é a única propriedade que o Senhor tem na terra. Eu amo a igreja, eu amo meus irmãos e minhas irmãs, os jovens e obreiros, pastores, crianças e adolescentes, porque todos têm o mesmo Espírito Santo. Eu sei que o inimigo coloca no coração de alguém o desejo de exaltação, o desejo de humilhar quem está abaixo. Meus irmãos, pastores e obreiros, não humilhe aos outros, sim, considere os outros superior a você. E Deus será glorificado na sua vida. Meu irmão, minha irmã, você quer ter os dons da cura? Jesus Cristo te dá. Você quer ter o dom da revelação? Jesus Cristo te dá. Ore e ame o seu semelhante como se fosse você. Olha, meu irmão e minha irmã, medite se você cometesse um pecado e se arrependesse desse pecado, se cair aos pés do Senhor pedindo misericórdia e perdão, você gostaria de ser perdoado? Ou gostaria que alguém te matasse? Assim é o seu irmão e a sua irmã. Não é porque você
não cometeu nenhum delito, que você julgue, pode julgar o seu irmão e a sua irmã. Porque Jesus Cristo não nos chamou para sermos juízes. Nós somos servos do Senhor, filho de Deus por adoção, e tem uma missão de gerar filhos espirituais na terra, de levantar aqueles que estão caídos, como Jesus Cristo fez, vindo à nação de Israel. Foi muitos israelitas que creram na palavra por intermédio de Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, eu vos amo em Cristo Jesus. Espero que o Espírito Santo de Deus fale nos vossos corações. Se você está enfermo, está enferma, Jesus Cristo vai curar se você crê. Se você tem uma angústia no seu coração, não confia no ser humano, Jesus Cristo está contigo e vai te responder e determinar que você possa se abrir, dividir a sua carga com alguém que não vai passar para frente. Que Deus abençoe a igreja em Cristo Jesus. Que Deus abençoe os pastores, as crianças, todas as igrejas. Não condenem, não falai mal um do outro. Glorifique o nome do Senhor na vida do irmão e da irmã. Essa irmã que você é perseguido por ela, o ame e ore por ela. Esse irmão que persegue você, ore porque ele precisa da misericórdia de Deus. Não tenha como inimigo o seu inimigo, meu irmão e minha irmã, o meu inimigo, o nosso inimigo, chama-se Satanás. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Que Deus abençoe a igreja. Ore por essa nação, ore pelos pastores e obreiros e ore por mim. E medite nesta palavra em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a paz do Senhor Jesus.